Olá, seja muito bem-vindo aos destaques internacionais da última semana. E nós começamos essa edição falando sobre a repercussão da visita do chanceler da Rússia ao Brasil. O porta-voz das relações exteriores da Ucrânia divulgou uma nota com críticas à postura do país. O presidente Volodymyr Zelensky convidou Lula para uma visita a Kiev, depois que o representante do Brasil fez declarações sobre a invasão da Ucrânia. A paz está muito difícil. Recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva provocaram polêmica com os Estados Unidos, a União Europeia e a Ucrânia. O posicionamento do brasileiro levou Kiev a convidar Lula, acusado de ser favorável à Rússia, a visitar a Ucrânia para que possa compreender a realidade da agressão russa. De acordo com Lula, o Ocidente contribui para a continuidade do conflito entre Kiev e Moscou. Ele também apontou tanto a Rússia quanto a Ucrânia como responsáveis pela guerra iniciada há um ano. O presidente Putin não toma a iniciativa de parar. O Zelensky não toma a iniciativa de parar. Após as declarações, os Estados Unidos acusaram o Brasil de estar papagueando a propaganda russa e chinesa sem observar os fatos em absoluto. O governo ucraniano criticou o presidente brasileiro por colocar a vítima e o agressor no mesmo nível e por atacar os aliados da Ucrânia que a ajudam a proteger o país de uma agressão assassina. Kiev também pediu a Lula que compreenda as reais causas e a essência da guerra na Ucrânia, desencadeada pela invasão russa em fevereiro de 2022. Lula recebeu na última segunda-feira o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, para promover uma mediação internacional na guerra da Ucrânia. A Rússia, sob sanções dos países ocidentais, iniciou uma ofensiva diplomática para convencer as potências emergentes de que está apenas se defendendo contra a hegemonia dos Estados Unidos. A mensagem vai ser repetida durante a semana pelo chanceler russo em vários países da América Latina. E ainda falando sobre o conflito no leste europeu, o G7, grupo formado pelos países mais ricos do mundo, afirmou na última terça-feira que os países que apoiarem a Rússia na invasão à Ucrânia enfrentarão custos severos. Depois de 2 dias de reunião no Japão, os ministros das Relações Exteriores das grandes economias do planeta não anunciaram novas medidas contra Moscou, mas prometeram responder àqueles que ajudam a Rússia a evitar as sanções impostas ou adquirir armas. Os ministros também anunciaram oposição às atividades de militarização de Pequim no Mar da China e reiteraram sua política a respeito de Taiwan. A declaração provocou uma reação irritada de Pequim, que acusou o grupo de maliciosamente caluniar e difamar a China. Durante o encontro, o G7 também pediu à Coreia do Norte que não execute novos lançamentos de mísseis ou testes nucleares. O Kremlin confirmou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, visitou o sul e o leste da Ucrânia. Putin quis se encontrar com os militares que estão mobilizados na operação iniciada há mais de um ano. Imagens divulgadas por Moscou mostraram o presidente russo Vladimir Putin em uma aparente visita à região de Kherson. O Kremlin confirmou a viagem, que incluiu também Lugansk, em um comunicado que não revelou a data. De acordo com Moscou, Putin esteve no quartel-general da unidade militar de Dnipro e se reuniu com militares de altas patentes para discutir a situação da guerra. Esta é a primeira visita do presidente russo à região de Kherson desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022. O exército russo deixou a cidade de Kherson, capital da região de mesmo nome, em novembro de 2022, para recuar até o outro lado do rio de Dnipro. Putin também visitou pela última vez a região de Lugansk, leste da Ucrânia, para uma reunião com membros da Guarda Nacional Russa. Em março, Putin fez visitas surpresa à Crimeia, península anexada pela Rússia em 2014, e a Mariupol, cidade portuária ucraniana cercada durante meses e tomada pelas forças russas em maio de 2022. E agora direto para a China. Um navio militar dos Estados Unidos atravessou o Estreito de Taiwan em uma operação chamada pela Marinha de Liberdade de Navegação. Essa ação acontece alguns dias depois dos exercícios militares serem concluídos na região. O texto da 7ª Frota da Marinha acrescentou que o Milius passou por águas onde são aplicadas a liberdade de navegação e o sobrevoo sob o direito internacional. Em resposta, a China afirmou que rastreou um navio de guerra americano que transitou pelo Estreito de Taiwan e acusou Washington de exagerar publicamente a divulgação da passagem. Pequim ressaltou ainda que as tropas do país permaneciam em nível de alerta elevado
e defenderiam com determinação a soberania e a segurança nacionais, assim como a paz e a estabilidade na região. A China considera Taiwan parte de seu território e pretende retomar o controle da ilha autônoma em algum momento. No final das manobras, o USS Milius navegou por águas reivindicadas por Pequim no mar da China Meridional. O gigante asiático chamou a operação de invasão ilegal, realizada sem a aprovação do governo chinês. A economia da China cresceu 4,5% na terça-feira, no primeiro trimestre. O resultado surpreendeu analistas econômicos e movimentou as bolsas internacionais. O índice maior mostra que o país começou a se recuperar da política Covid-0, que durou 3 anos no decorrer da pandemia. A reabertura da China aconteceu há um mês e, com os fins das restrições, a população voltou a consumir, o que ajudou a puxar o número para cima. As vendas no varejo cresceram 10,6% nos primeiros 3 meses de 2023, em comparação com o mesmo período no ano passado. Embora a produção industrial também tenha aumentado, alguns pontos da economia ainda exigem atenção, porque o governo de Xi Jinping está tentando recuperar a confiança de empresas e investidores. A China é a maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. A recuperação econômica do gigante asiático é a esperança para que o país volte a ser o motor do crescimento mundial, como foi nas últimas 2 décadas. Vocês se recordam do acidente aéreo com a Air France há quase 14 anos atrás? Nessa semana, a justiça francesa absolveu a companhia aérea e a fabricante de aviões Airbus das acusações de homicídio culposo pelo acidente com o voo AF447 Rio-Paris. Todas as 228 pessoas que estavam a bordo, infelizmente, morreram. O Tribunal de Paris decidiu pela absolvição por considerar que, embora tenha cometido falhas, não foi possível demonstrar nenhuma relação de causalidade segura com o acidente. Em 1º de junho de 2009, o voo AF447, que fazia a rota entre o Rio de Janeiro e Paris, caiu no meio da noite no Oceano Atlântico, algumas horas após a decolagem. Os 216 passageiros e 12 tripulantes a bordo morreram na tragédia. A bordo do avião, um A330 com registro FGZCP, estavam pessoas de 33 nacionalidades, com uma maioria de franceses, brasileiros e alemães. Este foi o acidente mais letal da história da aviação comercial francesa. Após um longo processo, marcado por opiniões conflitantes dos magistrados, e que aconteceu de 10 de outubro a 8 de dezembro, o Ministério Público havia solicitado a absolvição das 2 empresas por considerar que era impossível demonstrar culpabilidade. Indo para a Europa, o parlamento aprovou uma grande reforma nas políticas de mudanças climáticas no bloco, com o objetivo de reduzir em 62% a poluição de carbono no período de 25 anos. E a expectativa é de que o continente europeu se torne neutro até 2050. Uma das leis visa reformar o complexo mercado de carbono, que desde 2005 obriga refinarias de petróleo, usinas de carvão, vidro e papel, entre outras, a comprar cotas de gás carbônico quando poluem. Esses setores respondem por 40% das emissões totais da União Europeia. A expectativa é reduzir cada vez mais as emissões de gases que contribuem para o aquecimento global até 2030. As leis ainda precisam passar pelos parlamentos de cada país do bloco, mas deve ser apenas uma formalidade a mais. Os deputados europeus também aprovaram taxas inéditas de CO2 sobre produtos importados, como o cimento e o aço. O comércio de emissões gerou cerca de 32 bilhões de euros em todo o bloco em 2022. Líderes europeus aprovaram na quarta-feira, por ampla maioria, uma lei que fecha a porta para a importação de produtos procedentes do desmatamento, como chocolate, café, madeira e até a borracha. A legislação proíbe a importação de produtos derivados da pecuária e da agricultura procedentes de terras desmatadas após dezembro de 2020. A iniciativa afeta produtos como chocolate, café, madeira e até borracha. Durante o debate, o eurodeputado Pascal Canfin afirmou que esta era a primeira lei do mundo que acabava com o desmatamento importado. De acordo com o político, todas as pesquisas de opinião mostram que os europeus não querem contribuir para o desmatamento, mas não tinham a possibilidade de saber, quando tomam uma xícara de café da manhã ou um copo de chocolate, se eram cúmplices do desmatamento importado. Alguns deputados
Defenderam que o texto seja ampliado para impactar ecossistemas frágeis como os manguezais, além de incluir produtos como o milho. Já a organização ecologista Greenpeace afirmou que a lei era apenas o primeiro passo. Para a ONG, esta norma apresenta lacunas ao excluir, por exemplo, ecossistemas como a savana e por não visar os bancos europeus que financiam projetos que destroem as florestas. A SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, adiou o primeiro voo de teste do Starship, o maior e mais potente foguete já construído. A decolagem foi suspensa na última segunda-feira, minutos antes do horário previsto na base no Texas. Uma válvula congelada forçou o adiamento do primeiro voo de teste da Starship da SpaceX, o foguete mais poderoso já construído, projetado para enviar astronautas à Lua, Marte e além. A decolagem do gigantesco foguete foi cancelada menos de 10 minutos antes do lançamento programado. Segundo a empresa, um problema de pressurização no propulsor de primeiro estágio foi detectado. A SpaceX disse que o voo original seria adiado por pelo menos 48 horas para reciclar o metano líquido e o oxigênio líquido que abastecem o foguete. A agência espacial norte-americana NASA escolheu a nave espacial Starship para transportar astronautas para a Lua no final de 2025, a chamada missão Artemis 3. A Starship consiste em uma espaçonave de 50 metros de altura, projetada para transportar tripulação e carga, que ficam no topo de um foguete propulsor Super Heavy de primeiro estágio de 70 metros. No México, uma chefe de cozinha feminina foi eleita pelo grupo 50 Best, uma das principais listas gastronômicas mundiais. Helena Reigadas é proprietária do restaurante Rosetta. Reigadas, uma forte defensora da biodiversidade mexicana e da cultura sustentável, já havia sido escolhida em 2014 como a melhor chefe latino-americana. Ela é proprietária dos restaurantes Rosetta e Lardo e de uma padaria, todos na capital mexicana. Helena Reigadas lançou recentemente um programa de bolsas de estudos para mexicanos que foram aceitos em uma escola de gastronomia. É o terceiro ano consecutivo que uma mulher latino-americana ganha o prêmio de melhor chefe do mundo. A colombiana Leonora Espinosa foi vencedora do ano passado e a peruana Pia León levou o título em 2021. O The Best para o melhor restaurante do mundo será revelado no dia 20 de junho em Valência, na Espanha. E olha só essa descoberta. O esqueleto de um Tiranossauro Rex gigante foi vendido na quarta-feira em Zurique, na Suíça, por mais de 6 milhões de dólares em leilão. Acredita-se que ele tenha cerca de 67 milhões de anos. Medindo 3,9 metros de altura e 11,6 metros de comprimento, o esqueleto do antigo carnívoro que vagava pela Terra há milhões de anos é apenas a terceira criatura desse tipo já colocada em leilão e a primeira na Europa. O esqueleto foi vendido por 4.800.000 francos suíços, menos do que seu valor estimado entre 5 e 8 milhões, mas o seu preço de venda foi maior devido ao prêmio e às taxas do comprador. O proprietário da maior casa de leilões da Suíça disse que os restos do dinossauro foram acompanhados pela avaliação de um paleontólogo alemão. 2 outros modelos de Tiranossauro Rex descobertos na América do Norte, chamados Sue e Stan, foram vendidos por 8.400.000 e 31 milhões de dólares, respectivamente, em 1998 e 2020. E ainda na Europa, só que agora no oeste do continente, um grande tapete roxo de flores fluorescentes foi palco da diversão de diversos servos na Bélgica. Todos os anos, em abril, os turistas visitam a Floresta Encantada para ver as flores desabrochando por um período de 7 a 10 dias. Após o curto período em que as flores desabrocham, as folhas começam a crescer, bloqueando a luz do sol e dando aos visitantes uma janela de tempo muito curta para testemunhar a cena fabulosa. De acordo com a administração do parque, pisar nas flores é a pior coisa que se pode fazer nessa época do ano. E antes de encerrar, o maior rubi do mundo será leiloado em Nova York em junho. Com mais de 55 quilates, a pedra é avaliada em 150 milhões de reais. Ele tem nada menos do que 55,22 quilates. E a casa de leilão Sotheby's espera vendê-lo por 30 milhões de dólares. Nada menos do que 150 milhões de reais. O nome do maior rubi do mundo se chama Estrela Fura. O batismo em português da pedra se deu por causa do local onde a gema foi encontrada. For
Na verdade, os rubis de Moçambique são uma fonte relativamente nova em comparação com as origens clássicas, que geralmente são birmanesas. Acho que, historicamente, as pessoas têm tentado procurar fontes alternativas de rubis que não sejam apenas birmaneses, porque essas fontes estão quase esgotadas. Não vemos mais muitas peças com qualidade de lá. O rubi Estrela Fura está exposto no momento em Hong Kong. Antes do leilão em Nova York, em junho, a pedra vai fazer um tour por vários lugares, como China, Taiwan, Itália e Dubai. Que bacana, hein? Essa edição fica por aqui. Mais notícias ao longo da nossa programação. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Excelente final de semana para você. Tchau, tchau.